Professora Rose Meirelles e a Gisele Guedes. O Conter comprará a mesa mais tarde. E uma observação, para os alunos da Maria Celina Bodão, a lista de presença está com a Priscila ali na mesinha do cantinho. Ah, tá. Os alunos do Anderson Schreiber façam também uma lista para ganharem um ponto. Bom, assim, agora ele acabou com a gente. Gente. Os alunos da professora Rose também vão ganhar um ponto. Os alunos também da professora Gisela também vão ganhar um ponto. Mas calma. Não façam lista no papelzinho qualquer, porque foram imprimir para ficar mais organizado. Ok? Gente, por favor, vamos dar início à palestra. A palavra vai primeiro para o professor Anderson Schreiber. Obrigado. Boa tarde a todos. Os meus alunos, o centro acadêmico está com tanta moral entre os alunos que eu fui lá na minha sala avisar que tinha palestra, não tinha mais ninguém na sala, estava todo mundo aqui já. Então eu quero começar agradecendo ao centro acadêmico pelo convite e por essa escolha muito oportuna do tema da gente falar da Escola de Direito Civil Constitucional da UERJ. E tem muita relação com o centro acadêmico, né? Porque o centro acadêmico, os meus alunos sabem bem, é centro acadêmico Luiz Carpenter. E o Luiz Carpenter era um grande civilista, né? Papa da prescrição da decadência. Então, a história do centro acadêmico está muito ligada ao direito civil, à tradição do direito civil da UERJ. Então, é uma escolha de tema muito oportuna pelo centro acadêmico. Quem chegar atrasado, obviamente, não vai ganhar um ponto, né? Mas, enfim. A gente combinou aqui a mesa de jovens professores, né, todos desse último concurso para professor adjunto da Faculdade de Direito da UERJ, onde não havia concurso para professor de Direito Civil há quase 10 anos, né, talvez um pouco mais de 10 anos. Então, todos nós somos desse último concurso e a gente combinou que, diante disso, diante desse caráter da amizade que todos nós temos aqui, que a gente vai fazer uma coisa muito informal, cada um vai falar 15 minutinhos sobre alguns aspectos mais importantes do direito civil constitucional e sempre em clima informal a gente está à disposição para ou durante ou depois, enfim, como o centro acadêmico preferir, a gente discutir com vocês, conversar com vocês. A ideia aqui não é fazer discurso, a ideia aqui é fazer diálogo, é a gente conversar sobre os aspectos. Quem tiver dúvidas, a gente está pronto para esclarecer. Quem tiver problemas para levantar ou críticas, a gente está pronto para abordar. Então, eu vou começar na organização, eu fiquei com a primeira parte, que é tratar um pouco do direito civil constitucional de maneira geral, né? Metodologia do direito civil constitucional, explicar para vocês, em linhas gerais,
a metodologia do direito civil constitucional e a história da Escola de Direito Civil Constitucional da UERJ, né? Que acho que é o grande ponto, o grande tema aqui do painel. E depois a professora Gisela Sampaio e a professora Rose Melo. Se o professor Carlos, quando chegar, ele fala depois de mim, por uma questão temática, a gente dividiu os setores do direito civil. Então, a professora Gisela vai falar da responsabilidade civil, o professor Carlos Conder vai falar dos contratos e a professora Rose Melo vai falar do direito de família. Então, vocês vão ver a aplicação do direito civil constitucional nos diversos setores, né? Mas antes, então, eu vou começar com essas premissas básicas do direito civil constitucional, né? O que é o direito civil constitucional? O direito civil constitucional, para quem ainda não conhece, é uma corrente metodológica que propõe a releitura do direito civil à luz das normas constitucionais, né? Daí o nome direito civil constitucional, né? Ele propõe uma releitura do direito civil à luz das normas constitucionais. Essa releitura tem dois sentidos importantes, que ora parecem juntos, ora parecem separados, mas que didaticamente é importante para vocês entenderem, distinguir o direito civil constitucional na vertente, a releitura na vertente interpretativa, ou seja, as normas de direito civil têm que ser interpretadas de acordo com a Constituição, né? E uma vertente aplicativa, que é a de que as normas constitucionais podem ser aplicadas diretamente às relações privadas, né? A gente não precisa de uma etapa legislativa, a gente não precisa que o legislador regule a maneira específica como aquilo vai ser aplicado. São normas, né? E sendo normas que têm força cogente, se aplicam às relações privadas, né? Basicamente, a grosso modo, aqui de maneira simples, é isso que propõe o direito civil constitucional. Para ficar em um exemplo só, os meus colegas vão dar exemplos nos setores específicos, mas para ficar em um exemplo que eu gosto muito, vou mencionar com vocês o caso do bem de família, né? A Lei 8.009, meus alunos conhecem o exemplo. A Lei 8.009, ela fixa a impenhorabilidade do imóvel residencial da família, ou seja, o imóvel residencial da família não pode ser penhorado, não pode ser capturado em juízo para ser vendido, para pagar dívidas de um certo devedor que integre aquela família, né? A Lei 8.009 fala em imóvel residencial da família. E a jurisprudência começou a enfrentar casos ao longo da década de 90 em que havia um devedor, e ao longo do início do novo século, né, em que havia um devedor que não era integrante de uma família, era um devedor solteiro, né? E ele tinha lá o seu imóvel residencial e o juiz ia lá e penhorava, o credor pedia a penhora do imóvel residencial. E, numa leitura, numa interpretação literal da lei, se olhava a lei e dizia, o imóvel residencial da família, esse sujeito não é família. Ele é um solteiro, um sozinho do mundo, não tem família. Então, não se aplica a ele a definição do artigo 1º da Lei 8.009. Né? E os tribunais começaram a ver que essa situação criava uma disparidade de tratamento, que não era muito conforme ao sentimento de justiça, e começaram a tentar, sem vinculação com o direito civil constitucional, tentar construir interpretações para encaixar o devedor na família, o que virou uma enorme bagunça. O STJ, por exemplo, vários acórdãos dizendo assim, o devedor solteiro, ele é família futura. O devedor solteiro é família potencial, ele pode ser potencialmente uma família, né? Às vezes contra todo o intuito do sujeito que era um solteiro convicto, mas não, o STJ ia lá e dizer, é uma família estendida, família complexa, enfim, termos onde se tentava encaixar, né, no termo família unipessoal, a professora Rosa está lembrando aqui, né? Então, se tentava encaixar naquele conceito de imóvel residencial da família a situação do imóvel residencial do devedor solteiro, né? Essa é uma maneira antiquada de tentar interpretar o direito civil, de tentar solucionar aquela situação. O direito civil constitucional propôs, né, pessoas ligadas ao direito civil constitucional propuseram, e o STJ acabou acatando em suas decisões, a construção de que o devedor solteiro também tinha direito à impenhorabilidade do seu imóvel residencial, não porque ele se encaixasse no conceito de família de alguma maneira, mas porque a Constituição
dá o direito constitucional à moradia. E ele também tinha direito constitucional à moradia, como as pessoas que integram a família. Então, o STJ passou a decidir que o devedor solteiro tinha direito à impenhorabilidade do imóvel residencial por força de uma aplicação direta da Constituição às relações privadas. Notaram? Sem o degrau legislativo. O legislador não tratou dessa situação, mas essa situação passou a ser contemplada pela jurisprudência através de uma aplicação direta da norma constitucional. E isso acabou se tornando súmula, né, do Superior Tribunal de Justiça. Então, isso é um exemplo típico de aplicação de direito civil constitucional, né? Então, é um exemplo só para vocês entenderem, sobretudo, a questão da aplicação direta. Como é que essa corrente do direito civil constitucional chegou ao UERJ? Né? O direito civil constitucional é uma corrente que foi formulada basicamente por autores alemães e italianos. Né? A Alemanha e a Itália viveram uma situação muito peculiar no pós-guerra, porque elas precisaram editar novas constituições rapidamente, né, para mostrar que elas estavam comprometidas com os valores do Estado democrático, com a dignidade da pessoa humana, com a solidariedade social, valores dos quais os regimes autoritários que prevaleceram naqueles países durante o período da guerra haviam se distanciado, né? Então era preciso exprimir esse compromisso em novas constituições. As novas constituições foram criadas, mas os códigos civis continuavam sendo códigos civis antiquados, códigos civis calcados em outros valores, né? Código civil patrimonialista, né? O patrimonialismo era muito forte. Então, enquanto a Constituição alemã falava em função social da propriedade, a nova Constituição alemã, o Código Civil, que era o BGB até hoje, continuava lá com um conceito muito restrito de propriedade, né? Propriedade como a liberdade do proprietário. Enquanto as constituições falavam, quando tratavam do direito de família, na realização do ser humano, na busca da felicidade, o Código Civil ficava lá regulando o regime de bens, várias regrinhas específicas sobre o regime de bens. Então, essa dissonância de valores, os valores por trás do Código eram diferentes dos valores que inspiraram as constituições, sobretudo nesses dois países, e depois nos outros, né? Mas imediatamente nesses dois países, porque tinham acabado de sair da guerra, essa dissonância precisava ser resolvida. Então, a doutrina de direito civil começou a dizer: temos que interpretar as normas de direito civil à luz da Constituição, temos que pegar esses velhos institutos de direito civil e colocá-los de acordo com esses novos valores. Não foi, parece contando assim, um processo fácil, simples, lógico. Não foi lógico, porque naquele contexto o direito civil era muito mais valorizado do que o direito constitucional. O direito civil era composto de normas de tradição milenar, normas que vinham lá do direito romano, normas que eram consideradas monumentos da lógica, e as constituições mudavam o tempo todo. O BGB viu 3 constituições totalmente diferentes entre si, o Código Civil alemão sobreviveu a 3 constituições muito diferentes entre si. Então, o direito civil, o Código Civil, sobretudo, era visto como uma norma muito estável. E as constituições eram vistas como documentos políticos, que mudavam todo o tempo. Então, foi um processo muito corajoso. Na Itália, isso se consolidou ao longo da década de 60 e de 70, e houve um grande expoente, na Itália, em matéria de direito civil constitucional, que é o Pietro Perlingieri. As premissas foram dadas pelas gerações anteriores, mas o Pietro Perlingieri foi o autor, é o autor até hoje na Itália, mais identificado com a corrente do direito civil constitucional. O professor Gustavo Tepedino, titular aqui da Faculdade de Direito da UERJ, que foi professor de todos nós que estamos na mesa, e a professora Maria Celina Bodan de Moraes, também foi professora de todos nós, foram à Itália, à Universidade Camerino, Escola de Especialização em Direito Civil, estudar com o professor Perlingieri. Se formaram sob a ótica do direito civil constitucional. E aí voltaram para o Rio de Janeiro e trouxeram, digamos assim, na bagagem, essa corrente metodológica do direito civil constitucional. O professor Gustavo Tepedino fundou aqui o mestrado em Direito Civil, seguindo essa corrente, formou-se uma grande escola aqui. A professora Maria Celina Bodan de Moraes também é titular aqui da Faculdade de Direito da UERJ, além disso, dá aula na PUC, onde também
há uma vertente de direito civil constitucional muito forte, né, na Faculdade de Direito, mas o mestrado e o doutorado da UERJ em Direito Civil se tornaram, digamos assim, o grande berço do direito civil constitucional no Brasil. Né? A gente tem, claro, adeptos em outros estados, muitas pessoas que vêm de vários lugares do Brasil para estudar aqui, né, e se formam aqui. O exemplo está aqui na mesa, né? O professor Carlos Conder foi aluno do mestrado e do doutorado da UERJ. Eu fui aluno do mestrado da UERJ, fiz doutorado na Itália, mas também direito civil constitucional. Né? A professora Gisela Sampaio foi minha colega de graduação aqui na UERJ, onde nós fomos alunos, e depois de mestrado, e ela fez doutorado aqui também, mas foi colega já de graduação aqui, 5 anos tendo aula com o professor Gustavo Tepedino, como vocês podem comprovar naquele quadro pequeno, discreto, que existe ali na porta do banheiro feminino, ali na saída, o maior quadro de todos. Não sei por que o nosso quadro ficou daquele tamanho, mas a professora Gisela é aluna ali com o olhar mais perspicaz, vocês podem notar no quadro, já apontando para o mestrado, para o doutorado. Então, e a professora Rosimelo também fez mestrado e doutorado aqui na Faculdade de Direito da UERJ. Então, o mestrado e doutorado, o programa de pós-graduação da UERJ de Direito Civil, virou um grande formador de professores, não só para o Rio de Janeiro, mas para outros lugares. Você vai à Faculdade de Juiz de Fora, né, um monte de professores do Rio de Janeiro. Vai a São Paulo, o CEPED aqui da UERJ tem um curso agora em andamento com a Associação de Advogados de São Paulo. A gente tem alunos no Rio Grande do Sul dando aula, né, ex-alunos que hoje são professores, dando aula no Rio Grande do Sul, no Nordeste, em Pernambuco, né, em vários lugares do Brasil existe a Escola de Direito Civil Constitucional. Mas o berço, digamos assim, sem falsa modéstia, né, o berço do Direito Civil Constitucional é a Faculdade de Direito da UERJ, daí esse título que foi dado aqui ao nosso painel, Escola de Direito Civil da UERJ. A gente tem muito orgulho disso, né? É importante ressaltar, além dos pontos que vão ser abordados aqui, eu combinei que ia falar rapidinho, para dar mais tempo, mas é importante ressaltar o seguinte: o direito civil constitucional não é uma simples atualização do Código. Esse é um equívoco muito comum. As pessoas pensam assim, o Código Civil era de 1916, então ele estava velho, precisava realmente do direito civil constitucional. Hoje a gente tem um Código Civil de feito em 2012 e entrou em vigor em 2003, né, que não precisa mais do direito civil constitucional. Não é uma questão de atualização das normas. Obrigado. É uma questão de valores. Os valores do direito civil, os valores históricos do direito civil, que ainda estão muito entranhados nos institutos de direito civil, são valores patrimonialistas, são valores liberais, e esse processo de releitura do direito civil tenta fazer o contrário, tenta dar ênfase, claro, sem abandonar o campo patrimonial, o dado econômico, que é muito importante nas relações privadas, mas dá ênfase aos institutos existenciais, né? Então, dá ênfase às entidades familiares novas, a função social da propriedade, do contrato da empresa, institutos que são mais a cara dessa oxigenação axiológica, né, valorativa do direito civil. Então, essa, em linhas gerais, né, muito resumidamente, o que eu queria dizer a vocês sobre o direito civil constitucional, essa história, a linhagem de todos nós que estamos aqui na mesa, e não é exagero dizer, eu acho que é motivo de orgulho para todo mundo que é aluno da UERJ, o programa de pós-graduação em Direito Civil da UERJ, a nossa escola de Direito Civil Constitucional da UERJ, é, sem dúvida alguma, a escola que está mais produzindo hoje no Direito Civil no país, né, que produz mais professores, que forma mais alunos, que produz mais trabalhos de qualidade, né, que emite dissertações de mestrado, tese de doutorado de alta qualidade, né? A tese de doutorado da professora Gisela vai ser publicada agora, né? Pela editora RT. Então, produz muitos trabalhos, produz muitos professores, né? Então, é uma escola da qual a gente tem muito orgulho, de pertencer a isso, e a gente tenta incutir esse orgulho em vocês, porque eu acho que é um aspecto importante da vida institucional da UERJ. Tá bom? Eu vou passar a palavra ao professor Carlos Conder, para ele continuar. Vou fazer só uma observação antes, para vocês ganharem seus respectivos pontos.
Vamos passar uma lista única, aí vocês botam o nome de vocês e o nome do professor. Depois a gente dá a cópia da mesma lista para todos eles, tá? Eu queria fazer uma observação. O professor Carlos Conder está criando uma resistência aqui na mesa de não dar o ponto. Eu acho que ele vai acabar dando. Vai te tirar um ponto? Pois é, absurdo isso. Bom, boa noite a todos. Eu queria começar me desculpando aqui pelo atraso. Não me explico, na verdade, não me justifico, mas explico. Eu estava vindo para cá e tive um incidente, sem entrar em detalhes, com uma desembargadora que quebrou o braço. Então, não só movido, na verdade, menos movido por um dever de solidariedade e muito mais pelo pânico de amanhã essa notícia no jornal, o professor da UERJ espanca a desembargadora e quebra o braço. Eu falei, não, é melhor eu parar aqui, ajudar e ver o que aconteceu e evitar as consequências disso. Queria agradecer a presença de todos aqui, especialmente a presença dos meus alunos que vieram animados exclusivamente pelo espírito do enriquecimento cultural. Parabenizar o CALC pela iniciativa, realmente é uma manifestação muito importante para a gente ver um reconhecimento de um trabalho aí, como o Anderson destacou, um trabalho que já tem seus 20 anos aqui, pioneiro no Brasil no âmbito da UERJ, que é o trabalho da constitucionalização do direito civil. Então, o que eu queria fazer, na verdade, nesses 10, 15 minutos, era, pelo que a gente combinou aqui, a partir dessa introdução geral do Anderson, focar um pouco nos impactos da constitucionalização do direito civil sobre a minha área maior de especialização, que é a área do direito contratual. Ou seja, a partir dessa escola que foi construída aqui na UERJ, que efeitos práticos a gente pode extrair para a nossa vivência cotidiana do direito, para a nossa atividade jurídica do dia a dia. E aí é importante a gente fazer uma ponte do que parece extremamente distante, que são aqueles princípios gerais constitucionais, com uma realidade concreta que é tradicionalmente extremamente técnica, extremamente abstrata, quase que uma matemática no plano do direito, que é a realidade do direito das obrigações como um todo, especificamente do direito contratual. A gente sabe que a gente ainda se ressente muito fortemente de uma tradição de ensino e de sistematização do direito contratual como um todo, como sendo uma abstração lógica, ou seja, bom, se alguém foi culpado, alguém é responsável. Se alguém não foi culpado, alguém não é responsável. Se duas pessoas combinaram alguma coisa e uma delas descumpre, a pessoa deve ser sancionada porque ela culpadamente não agiu. E essa é a sistemática tradicional do direito dos contratos. O direito dos contratos se funda na ideia de que se uma pessoa empenhou a sua palavra, agiu voluntariamente se comprometendo a alguma coisa, a pessoa agora tem que se submeter às consequências de não ter cumprido com a sua palavra, algo que no plano abstrato para a gente parece extremamente lógico, extremamente racional, e que, portanto, por isso durou milhares de anos, por isso essa lógica aparentemente imutável, essa lógica que não seria suscetível à mudança. Como que a constitucionalização reflete nisso? Como trazer da Constituição, aqueles valores constitucionais tão aparentemente distantes dessa lógica, algum efeito prático sobre isso? A ideia é basicamente o seguinte: na hora em que a gente constrói esse raciocínio de que a pessoa agiu com culpa e, portanto, ela deve indenizar, a pessoa empenhou a sua vontade, manifestou a sua vontade, portanto, deve arcar com as consequências da sua atitude voluntária, a gente está construindo todo o nosso raciocínio em cima de abstrações. A culpa é uma abstração, a vontade é uma abstração, o próprio sujeito é uma abstração. Quando a Constituição inaugura, principalmente a Constituição de 88 aqui no Brasil, inaugurou uma nova ordem e começou a consagrar princípios fundamentais como a dignidade da pessoa humana, o princípio da solidariedade constitucional, esses princípios são, em princípio, incompatíveis com esse grau de abstração ao qual o direito contratual estava acostumado. A ideia é a seguinte: o direito contratual trabalhava como se todos os sujeitos fossem os mesmos, como se todos os comportamentos culposos fossem os mesmos, como se todas as vontades fossem a mesma. A gente trabalha num plano de generalização, então a gente ignora circunstâncias concretas que podem ser relevantes.
Exatamente esses princípios, se é que a gente pode extrair um significado único deles, um significado certo, são exatamente princípios que tendem a uma concretude, a uma concretização. Para eu garantir dignidade da pessoa humana, para eu garantir que alguém possa ter uma vida digna, eu preciso levar em conta como é a vida daquela pessoa específica. Garantir a dignidade de uma pessoa envolve levar em conta as circunstâncias concretas, o contexto no qual ela se insere. Eu não tenho como trabalhar com dignidade trabalhando no plano do abstrato. Pelo menos não tem como trabalhar eficazmente com a dignidade no plano do abstrato. Eu necessariamente tenho que inserir a pessoa num contexto. Então, por exemplo, garantir a uma criança vida digna é completamente garantir a um idoso vida digna. Garantir a um empresário a dignidade da pessoa humana é diferente de, eventualmente, garantir a um proprietário a dignidade da pessoa humana. Garantir a um indigente a dignidade da pessoa humana. Tudo isso muda a forma pela qual o direito vai ter que intervir naqueles casos concretos. Então, no plano do direito contratual, isso causa uma guinada, uma revolução verdadeira, porque eu paro de cuidar de contratos trabalhando apenas com aqueles esquemas teóricos aos quais o direito contratual estava acostumado, os tipos contratuais, locação, transporte, compra e venda, mútuo, e passo a trabalhar com uma determinação, uma aplicação de normas que é sensível às circunstâncias do caso concreto. Eu passo a trabalhar com contratos de consumo, que envolvem já a ideia de que, olha, o consumidor não é um comprador comum, não é um prestador de serviços comum, aquele que faz isso em cadeia. Eu passo a trabalhar com a figura do locatário de imóvel urbano, que é diferente, por exemplo, do arrendatário de um imóvel rural. Eu passo a fragmentar aquela normativa que em abstrato valia para todos, tentando ser justo em cada caso concreto. Esse movimento é todo inspirado na lógica da dignidade da pessoa humana, na lógica da solidariedade constitucional. Para garantir uma vida digna, para valorizar a pessoa, eu tenho que levar em conta as circunstâncias nas quais ela se insere. E mais do que isso, trazendo para a solidariedade, ou seja, puxando desse corolário o princípio da solidariedade, que é a ideia de que quando a gente atua em coletivo, como nós não vivemos individualmente, nós vivemos em sociedade, necessariamente a Constituição nos impõe deveres recíprocos para garantir essa convivência coletiva. No âmbito das relações contratuais, isso se torna muito mais forte. O contrato necessariamente é uma ligação entre duas pessoas que se comprometem para um fim comum. Então, não só eu tenho que garantir a dignidade daquelas duas pessoas concretas, como eu tenho que garantir a solidariedade entre elas para conseguir almejar aquele fim da forma mais justa, da forma mais equânime, da forma mais equilibrada, em princípio. Essa transformação, esse impacto dos princípios constitucionais, no entanto, ainda fica para a gente muito distante. Eu posso, como juiz, num grau enorme, gerando um grau enorme de insegurança jurídica, pegar e decidir um caso concreto de contratos só invocando um princípio constitucional, só invocando dignidade da pessoa humana, só invocando solidariedade? Eu até posso, mas o ônus para justificar por que eu tomei essa decisão e não essa outra, por que eu adotei essa linha de interpretação do princípio e não aquela outra, é um ônus muito grande. Então, exatamente para viabilizar, para facilitar, para implementar de forma mais concreta os impactos dessa constitucionalização no direito contratual, é que foram construídos doutrinariamente e aplicados jurisprudencialmente princípios gerais de direito contratual que eram reflexos desses princípios constitucionais do direito como um todo, que regem o direito como um todo. Mais especificamente aqui no Brasil, se tornaram extremamente populares nessa linha o princípio da boa-fé e a ideia da função social do contrato. Os dois foram incorporados pelo Código de 2002, a boa-fé já estava prevista no Código de Defesa do Consumidor, e os dois vêm tendo um impacto descomunal no âmbito das decisões jurisprudenciais. Se vocês tiverem hoje curiosidade de estudar direito contratual, vocês inevitavelmente vão trabalhar em cima de efeitos desses princípios. Porque, de fato, a nossa jurisprudência, e aí a gente vê o impacto em concreto desse processo de constitucionalização, a nossa jurisprudência vem até de uma forma quase deslumbrada com esses princípios,
aplicando eles diretamente para a solução de casos concretos, para a interpretação, para a qualificação, para a determinação dos efeitos aplicáveis. Às vezes até exageradamente, às vezes até sem o cuidado doutrinário, gerando aquela insegurança que a gente estava comentando aqui. E aí, o esforço agora, nesse momento que a gente sente, não é tanto o esforço de reconhecer a importância, a validade, a eficácia desses princípios nas relações contratuais. A ideia de boa-fé, ou seja, a ideia de que os contratantes têm que ter um comportamento leal um com o outro, a ideia de que a confiança é um valor que merece ser protegido numa relação contratual, que ele é importante para os contratantes como para a sociedade como um todo, a ideia de que isso impõe uma série de deveres recíprocos, além dos deveres que estão no contrato, de que isso limita o exercício dos direitos, caracterizando o abuso do direito, quando há violação da boa-fé. Todas essas ideias estão razoavelmente consagradas pela nossa doutrina e pela nossa jurisprudência. O problema agora, o desafio agora, é exatamente tentar encaixar todas essas ideias novas com uma sistemática que a gente já estava habituado a trabalhar e que tem dificuldades em lidar com essas ideias. Então, por exemplo, a boa-fé teve o impacto de trazer vários institutos, várias construções específicas no nosso sistema, como foram o venire contra factum próprio, o professor Anderson, que é um grande especialista, tem uma obra pioneira aqui no Brasil sobre o assunto, referência desses vários julgados, o tucoque, o adimplemento substancial, suprécio, surrexo, vários aforismos latinos, vários estrangeirismos que vocês vão encontrar nas nossas jurisprudências, os juízes todos extremamente empolgados, botando as expressões em latim, em alemão, e, em princípio, se divertindo e com uma justificativa extremamente boa, porque realmente é uma diversão justa, estão atendendo a uma inspiração social, mas o perigo é, quando a gente traz sempre uma ideia de fora e coloca ela aqui, quando a gente coloca uma ideia nova, os efeitos dessa ideia, o casamento entre essa ideia nova e as tradições que a gente tem aqui, são muito desafiantes. Então, por exemplo, para pegar um exemplo concreto, semana passada o STJ resolveu um problema que a princípio seria um problema extremamente simples, que era um caso de negativação indevida, ou seja, um caso naqueles em que uma instituição financeira coloca o nome de um sujeito dizendo que ele era um devedor inadimplente, que ele não pagou, então que ele é um mau pagador, e que, portanto, as outras pessoas devem evitar fazer negócios com ele. A negativação era indevida porque, na verdade, a dívida, com base na qual eles inscreveram o nome dele no cadastro, era uma dívida que tinha sido paga e o banco não se deu conta lá no caos do sistema do banco, o banco não percebeu, negativou o nome dele indevidamente. Razoavelmente tranquilo, vai conseguir lá seus 10 mil, 8 mil reais na nossa jurisprudência aqui do TJ, aqui do Rio. A novidade foi a seguinte: qual é o prazo prescricional para essa indenização? E aí começa a dúvida. Bom, tem um prazo no CDC de 5 anos, que é um prazo previsto para fatos do serviço, ou seja, se alguém presta um serviço e causa um problema ao consumidor, tem um prazo de 5 anos. Tem um prazo no Código Civil, no artigo 206, se eu não me engano, que prevê que toda ação indenizatória, responsabilidade civil, tem um prazo de 3 anos para ser intentada. E aí ficaram os ministros na dúvida, bom, mas espera aí, é o prazo do CDC, é o prazo do Código Civil, e aí o ministro resolveu construir uma decisão muito bem fundamentada, 20 páginas, sobre a importância da boa-fé, a constitucionalização, os deveres laterais, a sua natureza, e aí chega no ponto, ele conclui o seguinte: bom, esse instituto aqui é um instituto novo, ele é um dever anexo, que é um dever contratual, mas que, na verdade, não foi o descumprimento de um dever do contrato. Então, ele não se encaixa perfeitamente como dever contratual, ele não se encaixa como dever extracontratual, ele não se encaixa em nada, então eu vou aplicar aquele prazo de 10 anos, que vocês sabem que é o prazo que a gente aplica quando não se encaixa, quando não se encontra nada. Na verdade, ele construiu a argumentação dizendo que aquele prazo de 3 anos era só para responsabilidade extracontratual e que, como esse caso era contratual, mas não era o caso do CDC, escapava disso. É nesse ponto que a gente está sofrendo as dificuldades maiores. Nesse ponto que é o desafio do momento da constitucionalização. Não é reconhecer a importância da boa-fé, não é reconhecer a proteção da confiança, a existência de deveres laterais. É tentar compatibilizar a introdução desses novos institutos
no âmbito das nossas normas cotidianas contratuais. Isso vai ter impacto também. Prazo prescricional foi o primeiro exemplo, vai ter impacto depois em termo inicial para contagem de juros e de correção monetária, vai ter impacto em aplicação de cláusula penal, uma série de questões que em doutrina já se começou a cogitar e que a gente ainda não tem o cuidado necessário ao trazer essas ideias novas de aplicar elas em concreto. Se isso já está sendo problemático na boa-fé, no âmbito da função social do contrato, isso vai ser ainda mais problemático, porque na função social do contrato, por ser um princípio aparentemente mais novo, por ser uma novidade maior, porque apareceu expressamente pela vez com o Código de 2002, as decisões são ainda mais amplas no sentido de possibilidades hermenêuticas daquele princípio. Então, a gente tem decisões da função social que se limitam apenas a dizer os contratos são importantes para a sociedade, então eu aplico aqui a função social do contrato. A gente tem decisões que tentam construir a função social com um efeito específico de responsabilização de terceiros, como foi a construção da ideia de que o seguro de responsabilidade civil poderia ser acionado pela própria vítima. Isso foi um passo que o STJ deu há uns 3, 4 anos atrás, no sentido de que, se eu atropelo alguém e eu tenho meu seguro particular, a vítima pode acionar a seguradora. Não tem que ficar esperando eu pagar e depois eu acionar a minha seguradora, porque o seguro tem uma função para a sociedade como um todo. Mas a gente tem decisões que estão começando a delimitar esses efeitos com mais dificuldade, com passos mais obscuros, se a gente pode assim dizer, como, por exemplo, tem sido as decisões do tocante ao sistema financeiro de habitação. A gente sabe que há todo um esquema institucional voltado para garantir o direito à moradia e que garante financiamentos para as pessoas que querem construir, querem adquirir a sua casa própria, em termos contratuais muito mais benéficos. Então, o que curiosamente vai acontecendo na jurisprudência, algumas decisões do STJ, é modificar a aplicação de regras clássicas de direito contratual para poder garantir essa finalidade social relevante desses contratos. Então, por exemplo, normalmente, quem já se deu o trabalho de estudar contratos, não recomendo, mas algumas pessoas já estudaram, já viram que para eu mudar um dos contratantes no meio do contrato, eu preciso da autorização da outra parte. Eu não posso dizer, olha, em vez de quem vai comprar essa casa sou eu, é o fulano. Eu preciso consultar a outra parte, saber, você quer continuar o contrato? Posso colocar o fulano no lugar? No sistema financeiro de habitação existem os chamados contratos de gaveta, em que exatamente o sujeito está financiando a compra da casa, ele quer mudar, ele está há 20 anos financiando, não vai ficar 20 anos na casa, ele quer colocar outra pessoa no lugar e sabe que a instituição financeira vai criar problemas contra isso, então ele faz um contrato de gaveta, um contrato por fora, sem a autorização da instituição financeira, para permanecer. E a nossa jurisprudência, com um certo apoio legislativo, vem dando validade a esses contratos de gaveta, exatamente reconhecendo que essa regra da exigência da autorização expressa da instituição financeira tem que ser mitigada em virtude da função social, da relevância para a sociedade, do princípio constitucional da solidariedade que esse tipo de contrato desempenha. Então, na verdade, a gente vive um momento no qual a gente já conquistou a constitucionalização na teoria, no âmbito das nossas decisões, mas falta exatamente esse passo de transformar isso em impactos práticos, de evitar com isso o que talvez seja o nosso grande desafio, é a grande resistência que existe até hoje contra a constitucionalização do direito, que é o que às vezes vem se chamando ironicamente uma carnavalização do direito, isso é uma expressão que o professor Daniel Sarmento cunhou, que é muito feliz, a ideia de que eu posso agora, com base em princípios gerais da Constituição, resolver os casos concretos sem me preocupar com fundamentação, com coerência sistemática, com uma organização mais prática. Então, na verdade, para afastar esse risco que a gente vive até hoje de insegurança jurídica, de transformar o que antigamente era o fato de nós sermos reféns do legislador e virarmos reféns dos juízes, reféns de decisões arbitrárias, reféns de excesso de poder do juiz, o passo a ser dado é exatamente o passo de construir uma dogmática, construir instrumentos que sejam capazes de dar maior segurança à aplicação desses princípios. Eu acho que esse é um passo que vai certamente ser dado muito mais por vocês do que pela gente. Esse é um passo que exatamente vocês vão vivenciar muito mais na prática. Então, acho que nessa oportunidade que a gente tem aqui de comentar sobre a escola da UERJ de Direito Civil Constitucional, é muito mais um convite a vocês para refletirem, para começarem a pesquisar e trabalhar já em cima
dessas premissas, buscando os efeitos práticos concretos que essas premissas vão ter sobre a aplicação, sobre o impacto disso na nossa vida prática. Eu acho que essas eram as considerações, na verdade, que eu tinha a fazer introdutoriamente, e fechar com essa convocação de vocês a fazer esse trabalho. A gente começou incipientemente, depois na esteira dos professores aqui da UESC, e vocês, como a geração da UESC que vai pesquisar agora, vão ficar com essa feliz incumbência, com esse encargo da nossa doação aqui de hoje. Ok? Muito obrigado, gente. Vocês perceberam que o professor Carlos Conder falou e não disse se ia dar o ponto para os alunos dele. Bom, pessoal, boa noite a todos. Vai dar o ponto? A gente negocia isso. Bom, eu tentei. Aí eu começo. Fala então para eles preencherem. Vocês veem como é que é o direito civil constitucional, o Caíto. O professor Carlos Conder fala boa fé, solidariedade. Aí quando fala do ponto, a gente negocia. Então, de qualquer maneira, os alunos do Conder, por favor, preencham a lista também. Eu na dúvida, eu preencheria. Bom, vamos lá, gente. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui hoje com 3 amigos super queridos. O professor Anderson já falou, ele foi meu colega de graduação, meu colega de mestrado. A professora Rose foi minha colega de doutorado. A minha amizade com o professor Carlos Conder, na verdade, nasceu num escritório de advocacia, né, curiosamente. Nós trabalhamos juntos na mesma equipe de um escritório de advocacia. Eu era seu estagiário. Não, eu digo... eu não ia falar isso, mas eu costumo brincar. Ninguém vai ficar achando que não, olha você só. é velha. Não. Eu costumo brincar com o professor Carlos Conder, que a maior onda que eu vou tirar na minha vida profissional é que quando ele for ministro do Supremo, eu vou dizer que ele foi meu estagiário. Mas na verdade ele não foi, obviamente. Na verdade, eu era recém-formada mesmo e ele já estava no 10º período. Na verdade, éramos nós os 2 estagiários de uma professora bem mais sênior do que a gente. Mas, bom, vamos lá. Bom, feita essa introdução, eu queria parabenizar também o CALC pela escolha do tema e queria convidá-los, já que a gente está falando de direito civil constitucional, eu queria convidá-los a ler um texto bacana, que vocês não vão perder muito tempo, que é o editorial da revista Trimestral de Direito Civil, número 35. Na verdade, nesse editorial, que foi escrito pelo professor Gustavo Tepedino, tem lá o que eu diria que são os pilares, os postulados da Escola do Direito Civil Constitucional. É um textinho muito curto, de 3 páginas, inclusive para quem quiser, quem estiver tentando o mestrado na UERJ, é um texto que ajuda a entender a nossa escola. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a constitucionalização do direito civil, mas o impacto disso focado na responsabilidade civil. Para a responsabilidade civil, a Constituição de 88 é assim, um verdadeiro marco teórico. É um verdadeiro marco teórico por 2 razões. Primeiro, porque a Constituição de 88 ela faz com que a responsabilidade civil passasse por uma verdadeira mudança de foco. A responsabilidade civil, que durante muito tempo sempre se voltou para o agente ofensor, passou a se preocupar mais com a vítima. Das peculiaridades daquela situação da vítima, né? Já que a gente tem que olhar, como o professor Carlos Conder disse, o caso concreto. Além disso, a Constituição de 88 ela marca aqui no Brasil a passagem do ato ilícito para o dano injusto, figura que já estava sendo badalada e discutida lá no direito italiano. Então, o que aconteceu com a responsabilidade civil? O que está acontecendo com a responsabilidade civil hoje? Isso trouxe um impacto, na verdade, para os 3 elementos, pressupostos ou atributos, como queiram, da responsabilidade civil. Ou seja, tanto para o dano, quanto para o nexo de causalidade e também para a culpa/risco. O que a gente está vivenciando hoje é uma verdadeira explosão de danos indenizáveis, de novos danos indenizáveis. Inclusive, na minha tese de doutorado, eu usei uma figura do Big Bang, né? A gente está passando por um verdadeiro Big Bang dos danos indenizáveis.
Isso, na verdade, tanto nos danos extrapatrimoniais quanto nos danos patrimoniais. Os danos patrimoniais, na verdade, o dano emergente, a faceta dano emergente, aqui no direito brasileiro e também lá fora, nunca ensejou tantas controvérsias. Em matéria de lucros cessantes, a gente já não pode fazer a mesma afirmação. Nos danos extrapatrimoniais, inclusive no dano moral em sentido estrito, aqui no direito brasileiro, nossa, hoje em dia, tudo enseja dano moral, né? Se a gente for na linha do STJ, que o dano moral não é um mero aborrecimento, mas sim um grande aborrecimento, uma pessoa mais sensível pode sofrer dano moral por qualquer coisa, né? E aqui na nossa escola, a gente tem a professora Celina com uma posição, ao meu ver, muito feliz em matéria de dano moral, defendendo que, na verdade, o aborrecimento não tem nada a ver com dano moral. Dano moral, na verdade, o dano moral ele só ocorre quando a vítima sofre uma lesão a um dos aspectos da sua dignidade. Aqui também na escola da UERJ, do Direito Civil Constitucional, nós temos uma posição muito forte de que o dano moral está intrinsecamente ligado à pessoa humana. E por isso, de modo geral, todos nós somos contra a súmula 227 do STJ, que diz que pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Pessoa jurídica pode sofrer dano institucional, que seria uma adaptação do dano moral para a pessoa jurídica, mas não é só uma questão de nomenclatura, na verdade é muito mais do que isso. O dano institucional, que é uma figura que começa a ser aventada aqui no direito brasileiro e é um pouco mais estudada lá fora, a quantificação dele depende de critérios que não tem nada, absolutamente nada a ver com os critérios que normalmente são usados para quantificar dano moral. Bom, paralelamente a essa explosão de danos indenizáveis, esse impacto, a constitucionalização do direito civil, a Constituição, essa mudança de foco da responsabilidade civil, também ensejou várias alterações no modo de se investigar o nexo de causalidade. O nexo de causalidade ele foi bastante flexibilizado, tá? Até o ponto da gente ter hoje aqui, na UERJ, uma tese de doutorado de uma grande amiga nossa, Caitlin Mulholland, sobre presunção de nexo de causalidade. Então, hoje, além da gente discutir aquelas 3 teorias já batidas a respeito de nexo de causalidade, teoria da condição sine qua non, teoria da causalidade adequada, teoria do nexo causal direto ou imediato, na verdade, hoje a doutrina se volta para estudos de outras teorias mais modernas, teoria da causalidade alternativa, o problema do dano causado por um membro indeterminado de um grupo, enfim. Todas essas modificações na responsabilidade civil também trouxeram impacto na culpa. E também no risco, né? A teoria do risco se desenvolveu muito após a Constituição de 88. E a culpa, que antes era arraigada a uma ideia de pecado que vinha lá do direito canônico e fazia com que a vítima de um dano tivesse que entrar numa verdadeira investigação subjetiva para comprovar a culpa e demonstrar que ela fazia jus a uma indenização. Hoje, a própria investigação da culpa se objetivou, né? Hoje, mais modernamente, a gente fala na objetivação da culpa para dizer que a culpa ela é analisada com base em verdadeiros estándares de conduta. Então, por exemplo, se eu analiso um caso de erro médico, na verdade, a tendência mais moderna do julgador vai ser perguntar para o perito dele, vem cá, diante de um caso como esse, diante dessa situação, como é que um médico deveria proceder, né? Há algum procedimento padrão que aquele médico deveria ter tomado e não tomou e que mostraria a culpa, né, na sua vertente imperícia, ou, na verdade, ele seguiu o que era recomendável, o que é recomendável pela medicina, e, mesmo assim, a vítima acabou sofrendo um dano por conta de uma circunstância especial. Então, na verdade, assim, os 3 elementos da responsabilidade civil sofreram modificações nos últimos tempos, e hoje a nossa maior preocupação, na verdade, é fazer o contraponto. Essa flexibilização ela não pode dar margem para o julgador decidir o que ele quer. O Calamandrei ele fazia uma crítica antiga. O Calamandrei ele comparava a sentença a uma construção. E ele dizia, olha, o grande problema é que, às vezes, os nossos julgadores eles constroem o teto
sem ter os pilares de pé antes. Quer dizer, muitas vezes, em matéria de responsabilidade civil, o que a gente observa é o julgador olhando para aquele caso concreto, ignorando os elementos da responsabilidade civil, procurando quem tem mais capacidade de arcar com aquele prejuízo, e aí, depois que ele escolhe quem é o culpado, é aí que ele vai... Quer dizer, depois que ele escolhe quem vai responder pelo dano, aí é que ele procura analisar os elementos para justificar, e que é um problema. Então, hoje, na verdade, eu diria que a grande preocupação, e na verdade, essa deve ser a grande preocupação de vocês no futuro, é defender que, na verdade, a dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional, mas também ela não serve para fundamentar toda e qualquer decisão. E um dos postulados que está lá no editorial do professor Gustavo Tepedino, na RTDC número 35, cuja leitura eu sugeri para vocês, é justamente para dizer a importância da argumentação jurídica e a importância da fundamentação das decisões. Esse é um dos postulados da nossa escola. Agora, a aplicação do direito civil constitucional em matéria de responsabilidade civil, isso eu poderia citar inúmeros exemplos. O exemplo do dano moral, da corrente da professora Celina. Hoje, por exemplo, já que a gente tem uma cláusula geral nova de responsabilidade objetiva, muitos autores estão discutindo qual o fundamento dessa cláusula. A professora Celina, que é uma estudiosa e amante da responsabilidade civil, já se posicionou dizendo que, olha, o fundamento aqui do parágrafo único do 927 não é a teoria do risco criado, não é a teoria do risco proveito, como as pessoas estão, de fato, discutindo, mas sim o princípio da solidariedade social. O professor Carlos Conder também levantou aí o Código de Defesa do Consumidor para dar o exemplo muito feliz de prescrição, quando é que a escola, como é que a escola, né, do direito civil constitucional encararia esse problema. A gente também tem problemas parecidos em matéria de responsabilidade civil. Se vocês forem ver, por exemplo, no CDC, no artigo 12, as excludentes de responsabilidade civil no CDC, vocês vão ver que lá no artigo 12, no parágrafo 3º, se não me falha a memória, não está previsto o caso fortuito de força maior. Mas a nossa escola aqui da UERJ, e vocês são responsáveis também pela divulgação disso, a nossa escola entende que faz uma grande crítica até, inclusive, à expressão microsistema, e a nossa escola entende que o CDC, embora ele tenha normas de direito civil, embora ele tenha normas de direito administrativo e até normas de direito penal, ele não é um sistema autossuficiente. Ele tem que se comunicar com o Código Civil, ele tem que se comunicar com outras leis extravagantes, e a maneira de toda essa legislação extravagante se comunicar com os códigos e entre si é justamente pela Constituição Federal. É a Constituição Federal que liga todos os diplomas, é a Constituição Federal que garante a unidade do sistema. Então, para a nossa escola, não é porque o CDC não previu como excludente o caso fortuito ou de força maior, que essa excludente não pode ser aplicada numa relação de consumo. Né? Todos esses postulados são, salvo engano, 20. No editorial da revista 35, o professor Tepedino procurou, muito sinteticamente, reduzir os postulados da nossa escola. Por isso que eu sugeri, por isso que eu acho que é uma leitura interessante. Bom, gente, eu não vou me alongar, também não quero prender vocês por muito tempo. Vou passar a palavra para a professora Rose, que ela tem também coisas muito interessantes a serem ditas em matéria de direitos de família, então, muito obrigada. Os meus alunos vão ter um plano. Gente, desculpa interromper no meio da fala da professora, mas é só porque a lista de presença está passando um pouco devagar. Pedir ao pessoal para já manter a caneta à mão, escrever só um nome, um sobrenome, só o primeiro nome ou um sobrenome só, enfim, que identifique o professor. E como provavelmente não vai dar tempo até o final, não se preocupem. Quando acabar, está muito devagar. Quando acabar, a gente vai passar ali fora, em cima da mesa, separadamente, com uma supervisão para não sumir. Então, fiquem tranquilos e tentem agilizar. Obrigada e desculpa. Boa noite a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite de estar aqui, porque essa data, né, a UERJ, ela tem sido palco de algumas datas esse semestre. A gente começou aqui nosso primeiro dia de aula, meu e da Gisela, nós tomamos posse na mesma ocasião. Foi justamente 5 de outubro, a data da Constituição comemorativa. Falei aos alunos sobre isso. E, por coincidência, a Gisela não se lembrou, mas eu lembrei. Hoje é o nosso aniversário.
um mês da nossa posse. Parabéns. Um mês. Centro Acadêmico organizou até uma tequilada para comemorar a posse. O que foi? Peraí, não entendi. Tequilada. Comemoração da posse. Tem isso aí? Meu Deus. É a comemoração de um ponto que você sugeriu, André. Ah, tá bom. Enfim, se a gente tivesse planejado, não daria tão certo, né? Bom, nós já vimos muita coisa hoje aqui sobre o direito civil constitucional. E eu gostaria de falar algumas palavras a vocês sobre um postulado, né, do direito civil constitucional que diz respeito à posição da pessoa dentro do ordenamento jurídico como um todo e no direito civil. O direito civil, aqui nós temos alunos de vários períodos, mas é muito comum, né, no direito civil, principalmente quando não se adota essa metodologia, que o nosso raciocínio, o nosso pensamento, a nossa sistemática toda do direito civil seja afeita aí a situações patrimoniais. Então, no direito civil, a gente aprende a fazer o pacto, a não quebrar o pacto e o que acontece quando esse pacto é quebrado. Mas, no direito civil constitucional, há uma preocupação muito grande com a pessoa humana, não com o sujeito de direito. Quando a gente estuda na parte geral, no estudo da relação jurídica, é muito importante saber os elementos que essa relação jurídica vai conter. E um deles é o sujeito. Mas quem é o sujeito? O sujeito sou eu, são vocês, somos nós. E cada um de nós tem a sua individualidade, tem os seus problemas e tem as suas circunstâncias que o caso concreto vai poder dizer quais serão relevantes para a melhor solução. Foi com relação a isso que os professores aí que me antecederam se mostraram preocupados. A questão do caso concreto, a preocupação com a própria argumentação jurídica, que vai demonstrar por que naquele caso concreto aquela solução é a mais adequada e não outra solução. Então, costuma-se utilizar muito duas expressões, o ter e o ser. O ter, a preocupação com o patrimônio, é a preocupação com o proprietário, é a preocupação com o contratante, é a preocupação até com aquele que morre, porque quando a pessoa morre, você como advogado vai receber essa pessoa e vai perguntar, deixou bens? Então você não quer saber ali como advogado, como profissional do direito, outros fatores, outras questões até mais relevantes para aquela pessoa. Mas você quer saber se ele tem bens, ele deixou bens? Então, o patrimônio está muito presente no direito civil, nas normas do Código Civil. Mas o direito civil não se resume a isso. Existe uma preocupação também com a pessoa, como pessoa, com o ser. E aí a gente tem situações chamadas existenciais, que são aquelas situações que visam a promoção da personalidade, que estão mais relacionadas à dignidade da pessoa humana. A professora Gisela demonstrou aí a preocupação com o uso da dignidade da pessoa humana. Quando que vamos usar a dignidade da pessoa humana? Às vezes até no nosso magistério, como professores, até participando de bancas de concurso, vemos questões que dizem respeito a aspectos tipicamente patrimoniais e o candidato se refere à dignidade da pessoa humana. O que tem a ver a dignidade da pessoa humana? Às vezes ali a gente tem até relações entre duas pessoas jurídicas, mas coloca lá a dignidade da pessoa humana, porque está tão em voga, né? Todos querem falar da dignidade da pessoa humana, e se esse for um item importante de pontuação, né? Vou colocar a dignidade da pessoa humana de qualquer jeito. Mas aí, a preocupação de saber que, na verdade, existem situações jurídicas que são existenciais, existem outras que são patrimoniais e existem relações que misturam tudo, né?
misturam e nem sempre você consegue extremar. Mas é quando uma situação existencial está relacionada aí à situação patrimonial é que você tem a oportunidade de usar a dignidade da pessoa humana como um argumento a mais ou argumento de força para aquela situação. E no direito de família, talvez a gente tenha uma visão bastante clara desse chamado direito civil constitucional. Talvez no direito de família, o direito civil constitucional tenha chegado mais rápido. Na minha vida chegou, porque eu na graduação tive a oportunidade de conhecer o direito civil constitucional no direito de família. Até hoje não me esqueço da questão de prova. A questão de prova, o direito de família faz parte do direito constitucional por estar previsto na Constituição? Era a minha questão de prova. Pensa aí que pode ser a sua. Mas o direito de família, né, e aí uma das coisas importantes que a gente comenta, né, alguns autores, quando saiu a Constituição, continuavam dizendo que para que homem e mulher pudessem conduzir conjuntamente o casamento, a sociedade conjugal, seria necessária a alteração do Código Civil, que na época em vigor era o Código de 16, no qual o homem é quem era o chefe da sociedade conjugal. Portanto, ele é que conduzia todos os negócios relacionados à família. Não havia uma relação conjunta, pelo menos não no aspecto legal, né? Em algumas famílias até a mulher poderia mandar mais e ser a chefe da família, né? Mas na lei era o homem. O homem é quem tinha esse papel. E a Constituição definiu igualdade entre homem e mulher e definiu também que haveria uma conjunção desses interesses na sociedade conjugal. Será que haveria necessidade de uma lei modificando o Código Civil para chegarmos a essa conclusão? É claro que não. E aí, vários debates sobre o direito de família, vários conceitos, na verdade, do direito de família foram modificados. E talvez o principal deles seja com relação ao que é uma família. O que é, afinal, uma família? Uma vez até aqui na UERJ eu ministrei uma eletiva, não sei se tem aqui algum aluno, era uma turma muito pequena, sobre temas de direito de família. E na primeira aula, a atividade era a seguinte: pegue uma folha de caderno, de papel e desenhe a sua família. E aí, né, você lembrando, né, o colégio, o desenho lá, cada um desenhou uma coisa. E é interessante que alguns não colocaram pessoas do seu parentesco. Tinha uma que tinha umas 50 pessoas, era igual essa sala aqui, né, mais de 50, um monte de gente, eram os amigos. E aí uma série de formações sociais que demonstravam o que era a família para aquelas pessoas. No direito de família, as pessoas também vão assim, além. É algo assim, realmente extremo. No Código Civil, parentesco, relações de consanguinidade, relações conjugais, homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, né? Aí a questão da diferença de sexo não é mais considerada, segundo o entendimento mais recente do STF e agora do STJ, também permitindo o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E tem até uma classificação no direito de família, que é a família anaparental, que é a família constituída por pessoas que não têm vínculo de parentesco, ou conjugalidade. Então, quer dizer, os amigos que moram juntos, eu sinceramente me questiono se chegaríamos a esse ponto, porque também, se tudo é, o que não é?
É como dizer que tudo é dignidade. O que não é? Esvazia um pouco o conceito. Então, a gente também tem que ter um pouco de cuidado no trato dos conceitos que são desenvolvidos para que a gente não chegue nesse nível de exagero. Mas, na doutrina, existe quem defenda esse tipo de classificação. Bom, então, o direito civil constitucional, ele foi a base para que as entidades familiares, que hoje são reconhecidas pelo direito, não fossem apenas aquelas que têm previsão expressa no Código Civil ou até na própria Constituição, já que a Constituição menciona o casamento, a união estável e a relação entre pais e filhos, chamada família monoparental. Mas outras entidades familiares poderiam ser constituídas com outros modelos. Por que isso? Porque o direito civil constitucional trabalha muito com a ideia de estrutura e função. Então, a função da família passou a ser a de proteção dos membros que a integram, que é, a rigor e última análise, a proteção da dignidade de cada um de nós. Então, a família passou a ser entendida como a entidade intermédia, a entidade na qual cada um vai construir, desenvolver a sua própria personalidade. Isso faz uma diferença muito grande comparando com o direito de família anteriormente, que centrava o seu estudo todo no casamento. Só a entidade familiar matrimonializada é que recebia proteção até a Constituição de 88. E isso se espalhava até com relação aos filhos, porque nem todos os filhos, olha só que absurdo, tinham proteção jurídica. Filhos havidos fora do casamento percorreram um caminho enorme até verem reconhecidos os seus direitos. E até hoje eu escuto, eu já ouvi, talvez vocês também, já ouviram falar porque aquele é o filho bastardo de fulano. Não se usa mais essa expressão, é uma expressão preconceituosa. É preciso mudar. Como o próprio desquite, que carregou principalmente a mulher desquitada, vítima de muita discriminação na sociedade. Mas a família hoje é chamada família instrumento. Por quê? Ela tem uma função que é de promoção da personalidade dos seus membros. Não importa a estrutura que essa família venha a ter. Se é uma estrutura monoparental, são os pais e o filho, se esse filho é filho biológico, se não é biológico, se é formado entre pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente, se tem um documento formalizando a constituição dessa família, ou não. O que importa é a função. Bom, então, com essa mensagem e em dia de festa, em sentimento de alegria, todos os alunos aqui estão felizes, porque, afinal de contas, saíram aqui premiados, Eu vou passar, então, a palavra aqui para a nossa representante do Centro Acadêmico, para encerrar, e agradecendo a todos vocês pela atenção, pela presença. O professor Carlos Conder, ele queria fazer uma declaração final. Não tem nada a declarar, não. Vamos agora abrir espaço para perguntas. Quem quiser, por favor, fazer perguntas, vem aqui na frente, fala no microfone que é melhor. Essa já está respondida. Não vale a pergunta se vai ganhar um ponto para o Conder. Gente, quem tem interesse em fazer alguma pergunta, levanta a mão que eu levo o microfone. Ali.
pesquisa está ótima, já eu estava vendo. Você sabe que ela mandou um e-mail para a Celina, que ela não mandou aqui. Bom, gostaria de perguntar à mesa, na verdade não é ninguém direcionado, quem se propuser, no caso, a responder, o seguinte: conferir, no caso, uma dimensão axiológica valorativa demais dos institutos e conferir também ao Estado juiz a capacidade de ver quais os valores que estão em jogo, no caso concreto, na análise, não pode implicar numa substitutividade da vontade do juiz pela vontade das partes. Em outras palavras, não pode haver um cerceamento da liberdade do indivíduo em nome de valores, entendeu, propanados pela própria Constituição Federal. E, caso a resposta seja positiva, gostaria de saber a solução, ainda mais se levarmos em consideração que a liberdade é também um elemento estruturado da dignidade da pessoa humana, na teoria da professora Celina. Obrigado. Rose. A gente vai fazer as perguntas em bloco, então quem mais? Aqui. Eu não vou conseguir decorar. Eu tá do ponto, eu tiro. É uma pergunta séria, professor. Não que a outra não seja. Em relação à escola civil constitucional, a minha pergunta vai para você, né, professor? Como é que a doutrina lida, a escola da UERJ lida, em relação à insegurança jurídica que pode ser causada com o fato de que se dá poder demais ao juiz e em detrimento até à própria legislação? Alguém mais alguma? Lá atrás. Chegar. A minha pergunta tem a ver com a dele. Eu queria fazer duas perguntas, na verdade, pelo ponto, não que todos não entendam de todos os assuntos, mas para o Conder não, porque já que ele não vai me dar ponto. E também porque para ele eu posso fazer tudo de geral. Para o Schreiber, eu queria perguntar que com essa questão, acho que o que eu entendi, pelo que eu entendi do que vocês expuseram, então o problema hoje assim, um dos maiores problemas que a gente teria hoje em fazer essa aplicação direta da Constituição ao caso concreto, sem passar pelo degrau legal, isso gera... Por isso que eu falei que tinha a ver com a pergunta dele. Essa insegurança jurídica. Como, então, fundamentar essas decisões que a professora Gisela falou que é uma preocupação muito forte, de não basear só em princípios, porque, como a gente sabe, o princípio é feito por uma coisa mais geral. Quando não há norma que o legislador tem estabelecido, a gente aplica o princípio que seria algo mais amplo para poder resolver, né? As normas não esgotam o caso concreto. Então, se esse seria o problema, um dos problemas principais, e como a gente poderia, e como o direito civil constitucional propõe essa solução. E para a professora Gisela, eu queria perguntar uma questão bem pontual, né, na questão da responsabilidade civil, na verdade, que você falou da carnavalização do dano moral. Desculpa, eu não entendi. Dessa carnavalização do dano moral, a jurisprudência, eu já vi alguns julgados dizendo que você poderia diminuir o valor da indenização por dano moral na demora em propuração. E se isso estaria, digamos assim, sobretudo no Rio Grande do Sul, de você diminuir o quantum da indenização por dano moral pela demora em propuração. Ou seja, essa valoração, o juiz tem como dizer que pela demora em propuração, então se a parte demorou 2 anos para a propuração, isso teria ferido menos o aspecto da dignidade humana dela para pedir dano moral? Se isso é válido e como o STJ tem, ou o STF tem decidido, está pacificado, se tem alguma posição. Vamos fechar o bloco de perguntas aqui. Depois, se alguém tiver mais interesse, a gente faz de novo, mas é para eles conseguirem responder. Você vai responder primeiro?
Bom, vou tentar responder a primeira pergunta, que diz respeito à questão da liberdade e os valores, né, individuais do próprio juiz e, enfim, esse conflito que pode existir no caso concreto. Então, em primeiro lugar, parece pelas perguntas, o nosso grande problema são os juízes, né? Então, a sorte é que daqui muitos juízes vão surgir e aí a gente tem que tentar trabalhar aí o nosso pensamento para quando chegar lá, respeitar o outro, né? Então, como ele falou, a liberdade é também um postulado da dignidade da pessoa humana. E, diante disso, uma decisão que tenha essa coerência, que respeite a promoção da dignidade da pessoa humana, deveria, a princípio, aceitar a liberdade do outro, a manifestação de vontade do outro. Infelizmente, nem sempre isso ocorre. Agora, recentemente, quando os desembargadores, os novos desembargadores do TJ, pelo 5º, né, vieram ingressar ao tribunal, alguém comentou comigo, eu não assisti, mas alguém comentou comigo que um dos candidatos foi sabatinado e perguntaram a ele algo relacionado à sua religião. E os desembargadores depois comentaram, os que fizeram a pergunta, que a intenção era saber se aquele candidato entendia o que era ter uma crença, porque esse problema que ele colocou talvez seja muito mais um problema social, enfim, um problema que está à margem do direito do que um problema jurídico. Porque o grande problema é você aceitar a diferença do outro. E imagina, você é convicto de que é um absurdo alguém não se submeter a um tratamento, porque caso venha a não se submeter, pode morrer. E aí a vida para você é o bem maior, o valor maior, que em nenhum momento a pessoa pode escolher não privilegiar um tratamento médico. E aí, diante disso, diante da sua crença, você não respeita a crença do outro, cuja religião entende que não há vida após a transfusão de sangue. Porque, afinal de contas, para essa religião há uma série de efeitos que, enfim, não há vida, não é vida. Viver depois de transfusão não é vida. Ele não vai mais poder participar não só da religião, mas a sociedade da qual ele participa não mais vai aceitá-lo, provavelmente, sem falar no que ele deve pensar depois que ele efetivamente morreu, o que vai acontecer com ele. Enfim, então, eu acho que juridicamente a gente poderia utilizar como argumento a questão da diversidade, do respeito ao que há a diferença. E é algo que eu tenho pensado muito, porque a democracia, ela consagra a maioria. A gente faz aqui uma votação, vai valer o voto da maioria, mas será que a maioria sempre tem razão? Ela está sempre certa? Então, pessoas minoritárias acabariam não tendo a sua liberdade, o seu direito, a sua vontade respeitados em função do que a maioria de nós pode pensar. E eu, particularmente, não entendo que, nesse aspecto, o entendimento da maioria deva prevalecer. Eu sou suspeita para falar dessa pergunta, porque eu sou defensora da autonomia, sou defensora da liberdade. E, realmente, a pergunta que ele fez é um dos grandes problemas que a gente tem que resolver, porque, de outro lado, há quem diga que, como eu posso proteger a dignidade, se tal liberdade vai promover um prejuízo à integridade física da pessoa,
pode, inclusive, promover a falta de saúde dessa pessoa, né, ocasionando a sua morte. Mas, afinal de contas, o que é saúde? E será que a gente não está pensando na saúde muito mais no aspecto físico e o aspecto psíquico? A saúde é entender a pessoa como um todo. E, enfim, eu sou totalmente defensora da autonomia e acredito que, juridicamente, existam argumentos, tanto para um lado quanto para o outro lado. Deixa eu só fazer um complemento aqui que eu acho importante, que é o seguinte, é importante entender que para o direito civil constitucional, e isso é uma oposição, isso é uma oposição entre o direito civil constitucional e a corrente tradicional do liberalismo jurídico. Para o direito civil constitucional, a liberdade está dentro do ordenamento constitucional. Isso é uma distinção muito importante, que está na base, tem uma inversão, na verdade, na sua pergunta, quando você fala que a liberdade é o componente da dignidade. Né? Quer dizer, a ideia do direito civil constitucional, ao contrário, o liberalismo jurídico diz assim, existe o direito e existe a liberdade, que é o não direito. Aqui eu posso fazer o que eu quiser, posso combinar com você o que eu quiser e o Estado não tem que interferir. Os contratos mais assustadores que eram feitos na Revolução Industrial, que ela submetia às piores condições, porque ele estava na liberdade dele, a liberdade. Ele dizia assim, olha que bonito, olha que valor nobre, a liberdade. A liberdade justifica fazer isso e ninguém tem que se meter. Então, no fundo, o que o direito civil constitucional faz é tirar a liberdade desse patamar de não jurídico, de supra-jurídico, e colocá-la dentro do ordenamento civil constitucional. E dizer assim, olha, você tem liberdade para perseguir esses valores que são os valores fundamentais. Então, olha lá que interessante, tem uma liberdade que é a liberdade que realiza a sua dignidade. Né? Eu tenho o direito de escolher não receber um tratamento médico. É uma liberdade que realiza a minha dignidade. E tem a liberdade que não realiza a minha dignidade. Tem a liberdade que, assim, eu assinei o contrato com aquele empregador, me submetendo a condições horrorosas, porque eu quis a liberdade, mas não é um querer real, não é uma realização da sua dignidade. Entendeu? Então, no fundo, não é uma contraposição entre liberdade e dignidade. É a liberdade para atingir a dignidade. Então, essa que é a mudança conceitual que é importante para o direito civil constitucional. É colocar a liberdade dentro desse contexto. Qual é o seu nome? Pedro e... Aline? Bom, eu vou responder rapidamente, mas, Pedro, para você, eu diria o seguinte, que a segurança jurídica é um problema. Agora, eu diria que na nossa escola, a grande resposta que eu tenho para te dar é exatamente por isso que a gente valoriza a argumentação jurídica e a importância da fundamentação, justamente para que não gerem segurança jurídica. E aí eu acho que eu interferi um pouquinho na pergunta que você fez para o Anderson. Agora, a pergunta, Aline, que você fez para mim, eu confesso que eu nunca fiz uma super pesquisa sobre esse critério para aferição de dano moral. Em princípio, eu te diria que não. Para mim, eu acho que, dependendo, daí, mais uma vez, a importância de ver o caso concreto. Dependendo do caso concreto, você vai chegar até a conclusão que, por exemplo, aquela pessoa não ajuizou a ação imediatamente porque estava hospitalizado, porque tinha sofrido uma lesão corporal tão séria que não se justificava. Então, para mim, aí, eu tendo a achar que tempo não seria um critério. Pode ser que eu mude de opinião um dia, mas, em princípio, eu acho que não. Tem uma pergunta em aberta para você, né, da Aline também. Eu confesso que eu não me lembro a sua pergunta para o Anderson, mas eu tinha a ver da questão de saltar o legislador. Desculpa, Anderson, deixa eu só fazer uma última complementação. Quando a gente diz que você pode aplicar um princípio num caso concreto, é óbvio que não basta a mera invocação do princípio. Você tem que justificar por que aquele princípio tem a ver com o caso concreto. E, na verdade, a nossa principal tarefa daqui para frente é justamente, se um princípio é uma norma genérica, a gente tem que concretizar o princípio num caso concreto. Isso sim é fundamental, né?
Não, é isso. Quer dizer, eu acho importante, a Giza se meteu um pouquinho na minha pergunta, eu vou me meter um pouquinho na pergunta da Giza. Mas a questão da segurança jurídica, eu acho também, claro que é um problema, né? Claro que é um problema. É engraçado isso, porque cada um de nós falou um pouquinho do direito civil constitucional, e obviamente a gente está pensando na corrente metodológica o tempo todo. Então a gente apresenta para vocês o que são os problemas. Então, a nossa apresentação foi uma apresentação problematizante. A minha não tanto, que foi uma apresentação geral, mas os meus colegas foi problematizante, quer dizer, mostrar os problemas atuais que a gente enfrenta no direito civil. Mas tem que entender que o direito civil constitucional, ele é um processo histórico, quer dizer, o que acontece? Também há uma falsa segurança quando a gente diz assim, o legislador tratou desse tema, então isso está resolvido. Então a gente tem que aplicar o que a lei diz que a gente tem que fazer. Porque isso gera, de um outro lado, quer dizer, o juiz sempre conseguiu uma maneira de justificar uma solução que ele entendia mais justa. O mistério do juiz é, em larga medida, de buscar a justiça. Né? Todo juiz tem isso muito incutido nele. Né? Só que as maneiras que ele usava antes para fazer isso eram maneiras assim, o direito alternativo. Né? Eu não vou aplicar a norma, porque a norma é injusta. Né? E cada um tem o seu conceito de justiça. Então, o direito civil constitucional, na verdade, o que ele vem fazer é pegar isso e colocar dentro de um raciocínio jurídico, dentro de uma construção racional jurídica. Então, quando a gente diz, a gente aplica o princípio ao caso concreto, né, tem que lembrar que o juiz antes, às vezes, dizia assim, não é justo ou é injusto. E hoje a gente substitui essa discussão de justo ou injusto por uma discussão de qual é o princípio constitucional aplicável e como ele se aplica. Então, a resposta para a Aline, que eu acho que é uma resposta de dia a dia, não é uma resposta pré-fabricada, não é uma resposta pronta, é de que a Escola de Direito Civil Constitucional está justamente fazendo isso. Quer dizer, todo o trabalho da escola é um trabalho de tentar fazer construções, criar caminhos, mecanismos de como o princípio constitucional se aplica àquele caso concreto. Quando ele tem que se aplicar, quando não tem que se aplicar, como tem que se aplicar, como não tem. Os meus alunos de contratos e obrigações, a gente vê, né? O tempo todo a gente vê construções que tentam especificar a solidariedade social através da boa-fé objetiva e a boa-fé objetiva, quer dizer, as figurinhas lá, o adimplemento substancial, o inadimplemento antecipado, quer dizer, figuras que são construções novas, doutrinárias e jurisprudencialmente acolhidas para tentar dar um pouco mais de segurança a isso. Né? Então, tem outros caminhos para encontrar a segurança que não a previsão legislativa. A gente sabe que hoje o legislador muitas vezes não atua, se omite, muitas vezes se omite por razões políticas, não quer editar uma lei, a greve dos servidores públicos. A gente ficou anos sem lei. Anos sem lei. Né? Até que o Supremo pegou e disse assim, eu vou resolver esse troço. Porque não pode ficar sem lei e dizer que toda a greve de servidor público é ilegal, é inconstitucional. Né? Então não pode. Então temos que ter um outro caminho que não o legislador para encontrar segurança. E esse caminho é a doutrina. A doutrina vai produzir esses critérios e a jurisprudência vai... a jurisprudência também produz, né? A gente tem uma jurisprudência muito criativa, mas é criar critérios, criar parâmetros. E aí a gente vai discutindo esses parâmetros. Então é uma construção dia a dia, alcança-se uma segurança. Né? Tem campos onde a gente tem muita segurança hoje. A boa-fé objetiva, que o Caio mencionou, é um campo onde a gente tem uma relativa solidez. Né? Não tem na função social do contrato. A boa-fé objetiva, a gente tem algumas construções já bem consolidadas, digamos assim. Você consegue perguntar para o advogado, o escritório de advocacia, e dizer, isso não pode porque contrário à boa-fé. Isso pode porque está tudo certo. Porque já tem essas construções, não está na lei, mas já tem essas construções. Então, tem sim essa valorização do juiz, tem uma preocupação, claro, de evitar a justiça em cada caso, mas a gente acredita que há maneiras de dar segurança através do trabalho da doutrina, através dos parâmetros criados jurisprudencialmente, e aí sim uma segurança efetiva, uma segurança construída com base na situação concreta, não a pseudo-segurança que a gente tinha quando o legislador dizia lá, a nova residencial da família, no exemplo que eu dei. Resolveu, está seguro, fora disso não pode aplicar. Aí o juiz aplicava, dizia, família unipessoal, família potencial, não gera insegurança? Também gera, só que a diferença é que não está fundamentado, não tem a motivação que a professora mencionou tão bem como um dos fundamentos da nossa escola, motivação das decisões judiciais, né? E esse controle permanente, esse diálogo permanente entre doutrina e jurisprudência. Não sei se eu respondi, mas são essas as linhas gerais.
Isso, ora o juiz, ora o legislador, ora o juiz, ora o legislador. A gente tem que chegar na conversa, é isso. Esse é o momento síntese. Na minha maneira, nossa maneira de ver da nossa escola, a gente está nesse momento de síntese. E a gente já está produzindo isso, quer dizer, isso já é visível na nossa jurisprudência. É que a gente destaca para vocês os problemas, as preocupações, uma certa banalização, a dignidade humana para tudo, né? Quer dizer, essa é a nossa preocupação também. Mas acho que a gente vive em vários campos, em vários setores, já esse momento de diálogo, o legislador, o juiz e, sobretudo, a doutrina. A doutrina tem que recuperar esse papel, entendeu? De não ficar esperando o legislador, né? Tem mais alguma pergunta em aberto? Não, eu acho que não. Eu só gostaria de lembrar o convite que eu fiz. Leiam o editorial da RTDC, porque vocês são alunos da UERJ, na verdade, essa é a nossa escola. E muita gente fala bobagem sobre a nossa escola. Então, acho que um aluno da UERJ não pode repetir a bobagem, né? Então, por favor, não se esqueçam, um textinho de 3 páginas. Obrigada. Tem outros 2 artigos, além do editorial, que é fundamental, que é uma síntese, né? Tem 2 outros artigos muito importantes, são premissas da constitucionalização do direito civil, o professor Gustavo Tepedino, está publicado no Temas de Direito Civil dele, e o A Caminho do Direito Civil Constitucional, da professora Maria Celina Bela de Moraes, que está no livro dela também. Está no livro dela, Na Medida da Pessoa Humana. Está no site do INC também. Está no site do Instituto de Direito Civil também. Os 2. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Para saber sobre a legitimidade democrática das construções doutrinárias, qual seria o respaldo que elas têm para falar o que o direito é ou deve ser? Ou se isso é muito confuso? Não, pode responder. Só um minutinho para a gente ver se tem mais perguntas para fazer em bloco. Ali, tem uma ali. Rapidinho. Alô, eu queria saber, na verdade, uma pergunta para a Gisela, ou a quem quiser se manifestar, é claro. Da perspectiva civil constitucional, a minha pergunta ela diz respeito principalmente à questão da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e da responsabilidade civil. Como a responsabilidade civil reage à Constituição de 88, que proclama como direito fundamental a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, no sentido de que, hoje em dia, a gente vê isso muito, indivíduos processando a imprensa ou processando outros indivíduos, pelo exercício, pelo menos a princípio, da liberdade deles de, enfim, informar ou falar o que lhes parece conveniente. Eu queria saber qual é, do ponto de vista da responsabilidade civil, como foi esse reflexo de uma maior liberdade que a Constituição trouxe aos cidadãos? Tem mais 2 perguntas ali. A gente pode fechar o bloco com essas 2? Tudo bem? Pergunta só uma coisinha aqui, mas aí um pouco mais ainda, né? Como conciliar a proteção integral da família, a efetiva incidência do princípio de dignidade da pessoa humana e o direito constitucional à moradia, com as exceções previstas na Lei 8.009, acerca da execução, por exemplo, do bem de família no caso do fiador e de hipoteca? Boa noite a todos. Gostaria de perguntar para o professor Schreiber sobre se essa metodologia do direito civil constitucional ela privilegiaria o direito casuístico que a gente vê no direito romano, em que há um poder de discricionariedade muito grande para o legislador, para o juiz, em detrimento do legislador. Como é que ficaria o mais bem classificado o direito civil constitucional? Se prevaleceria os fundamentos do direito público ou do direito privado? Agora as respostas.
A gente vai encerrar com esse bloco de perguntas. Quem responde primeiro? Pode o Anderson, que está com horário. Eu estou com o horário, então eu vou responder as duas que foram dirigidas para mim e pedir licença para sair. Como é que é seu nome? Desculpa. Como é que é seu nome? Felipe. A pergunta do Felipe é muito boa, quer dizer, que é assim, uma outra maneira de formular é dizer assim, tudo bem, mas quem é que te elegeu para ficar fazendo essa construção aí de o que é o princípio constitucional? Não, a pergunta é super legítima, é isso mesmo. E no fundo é assim, olha, na verdade, quer dizer, claro que esse é um ponto, essa é uma das discussões, né? Qualquer norma tem um espaço de interpretação. Qualquer norma tem um espaço de interpretação. Então, mesmo quando o legislador edita uma norma dizendo X, a norma mais específica, na situação A acontece B, o juiz interpreta. E a doutrina interpreta a norma. Né? A diferença que está acontecendo agora é que a gente está pegando normas um pouco mais gerais, não muito não, porque a gente tinha normas no Código Civil 16, por exemplo, também eram bem abertas, né? Mas pegando princípios constitucionais e fazendo a aplicação dele diretamente. Então, no fundo, a pergunta, como é que fica a legitimidade democrática? No fundo, nunca foi preciso o sujeito ser eleito, digamos assim, ser aprovado democraticamente para fazer esse processo de interpretação. O processo de interpretação, por definição, ele não parte de um cenário onde há uma discussão democrática. É um julgamento, e aí ligando um pouco com... Como é que é o seu nome? A pergunta do Marcos, é um julgamento do caso concreto. Você está avaliando a interpretação da norma para aquele caso concreto, a aplicação dela em concreto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ainda na sua pergunta, do Felipe, é que a gente tem que tomar um certo cuidado, a professora Rosa já suscitou isso, com a questão da legitimidade democrática, porque a legitimidade democrática pode ser muito cruel às vezes também, porque a legitimidade democrática, quando a gente fala em legitimidade democrática, a gente está falando de vontade da maioria. E a maioria, ela pode oprimir a minoria. Então, é um problema muito grave. A gente está vendo toda a discussão dos royalties no Congresso Nacional, em que o Rio de Janeiro está a ponto de ser estrangulado. Quer dizer, vai perder várias coisas, para perder muito, para perder uma norma flagrantemente constitucional consta de um projeto de lei. Contrário assim, textualmente ao texto da Constituição, está lá na lei e vai ser aprovado. Se tudo der errado, vai ser aprovado. Né? A gente torce para a discussão democrática prevalecer, né? No sentido de democracia ligado não à maioria, mas à realização dos valores fundamentais. Porque a democracia tem hoje esse sentido. Né? Quem trata, quem estuda a democracia, o cientista político, ele não diz mais assim, a democracia é a vontade da maioria. Né? A democracia é a vontade da maioria, o respeito aos direitos humanos, a realização dos valores fundamentais. Isso está ligado ao Estado Democrático de Direito. Então, no fundo, são esses dois aspectos. O problema que você assustou é um problema, uma discussão, é uma questão. Tá? Mas tem esses dois aspectos. De um lado, você sempre teve uma margem de interpretação que não era democrática, que era feita casuisticamente, no julgamento do caso concreto, pelos advogados envolvidos, pelo juiz que aplicava a norma, e onde você tem um sistema de controle que, em última análise, foi aprovado democraticamente, que é o sistema de controle judicial. Muito longe, concordo com você, muito longe, mas foi aprovado democraticamente. De outro lado, a gente está tratando a interpretação de uma norma que foi democraticamente aprovada. Talvez a mais democraticamente aprovada de todas, que foi a Constituição de 1988. Mas é uma margem de interpretação maior do que a gente tinha antes. Então, a gente se ancora para responder aqui na questão da realização dos valores fundamentais, que também é essencial à democracia. Isso é muito importante, por exemplo, quando a gente vê questões envolvendo minorias. Né? Porque vai lá, o sujeito aprova democraticamente que uma lei que diz que o homossexual não pode fazer não sei o quê. Pode ser que o cara consiga a maioria no Congresso para aprovar aquela lei. Mas ainda assim a gente vai dizer, não é democrática. Né? Então, no fundo, claro, tem a questão da democracia, tem a fonte e tem o produto. Então, é um pouco esse o diálogo que a gente tem que fazer. Tá? Desculpa, como é que se chama? Marcos. A do Marcos era a questão se não é um casuísmo. Né? Lembra um pouco o jeito romano, né? Casuisticamente. Né? De novo, claro que lembra em alguma medida, mas eu acho que é totalmente diferente. A gente acredita que seja totalmente diferente. Por quê? Porque justamente isso que eu estava dizendo. O julgamento do direito romano era um julgamento de
solução no caso concreto, equidade. Eu vou dizer o que é justo e vou resolver, né, aquele caso concreto. Isso não é um compromisso. O direito civil constitucional, ao contrário, é uma construção técnica, em que você diz assim, olha, para resolver aquele caso concreto, você tem que fundamentar isso numa norma. É engraçado você ter feito essa pergunta, porque tem gente que critica o direito civil constitucional dizendo assim, vocês são positivistas. São positivistas, aplicam o direito positivo. Tem gente que diz assim, tem que rasgar o direito positivo, a gente tem que aplicar outras coisas, justiça, e a gente não, a gente fica lá, positivismo. Nas palavras do Perdigão, positivismo ético, né? Positivismo axiológico, ligado a valores, mas é positivismo. Nossa escola é positivista em essência, porque a gente acha que as decisões têm que estar fundamentadas em uma norma. Tem que construir essa aplicação da norma no caso concreto. Então, é diferente do casuísmo nesse aspecto, entendeu? Porque você não vai pegar no caso concreto e dizer assim, agora aqui é diferente, assim, assado e tal. Você vai ter que fazer uma construção motivada com a aplicação daquela norma e essa motivação vai ser controlada pelos meios institucionais de controle. Você vai recorrer, vai ao STJ, vai ao STF. Então, na nossa maneira de ver, é diferente do casuísmo. Mas você tem um ponto no sentido de como o juiz tem mais poder e tal, tem uma certa lembrança, mas na nossa cabeça é só uma lembrança, não é uma similitude, por causa dessa construção. Né? A gente está dentro do direito positivo, a gente está aplicando uma norma, é só a aplicação da norma que está percorrendo um espaço maior. Desculpa, tem direito público ou direito privado, né? O fim dessa pergunta é dificílima, porque se o direito civil constitucional está dentro do direito público ou do direito privado, foi isso? Mas não dá para responder essa pergunta sem a premissa. A premissa é de que a dicotomia para o direito civil constitucional, a dicotomia de direito público-privado é falsa. A gente acha que essa distinção não existe, a gente acha que é uma distinção em crise, que é uma distinção historicamente herdada, que diz lá que o direito privado é o âmbito de atuação do indivíduo, o direito público é o âmbito onde o Estado regula, aquela distinção da liberdade é o direito privado, você faz o que você quiser, se mata aí, está tudo certo. O direito público, ao contrário, o Estado atuando de modo intenso, regulando especificamente. Então, a gente acha que a distinção, a gente critica a distinção. Adoro. A gente tem vários problemas com os keynesianos, mas, enfim, eu tenho a tese que Keynes era direito civil constitucional, é só uma passagem lá que gerou um equívoco, mas o Kelsen também. Então, no fundo, é mal interpretado, né? É porque a gente sempre olha o mundo e quer colocar o mundo dentro do nosso time, né? Então, não, Milton Friedman não, também não vamos exagerar. Então, o jardim japonês. Então, também, entendeu? Quer dizer, no fundo, não dá para responder essa pergunta, porque para a gente não é nem direito público nem direito privado. Claro que é uma corrente de leitura do direito civil. É uma corrente relacionada às relações privadas, aos problemas que surgem das relações privadas. Né? Então, é claro que a gente situa um pouco mais, digamos assim, não é que situa, mas que está mais na grade horária vai para o direito privado. Né? Mas não é uma pergunta que a gente possa responder, é uma pergunta respondível, porque a gente, na verdade, critica a dicotomia. Não sei se alguém quer complementar. Eu queria só responder a pergunta. Eu vou usar esse aqui. Na verdade, assim, o que a gente faz nessa pergunta nos casos em que a liberdade de expressão entra em conflito com outros princípios ou outros direitos? Na verdade, assim, para te responder, eu vou invocar um dos postulados do direito civil constitucional que o Anderson já mencionou, que é justamente a aplicação